nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta liturgia desse dia 16 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 47 a 54. Esse texto, para nós, para os batizados, esse texto aqui de hoje é para os batizados, é para nós, são para os católicos, é para os batizados. Você que é batizado, você que tem um relacionamento com Deus, porque uma vez batizados, uma vez tendo um relacionamento com Deus, nós somos enviados por Ele. Nós sabemos que quando nós somos batizados, todos nós recebemos uma tríplice missão de ser profeta, sacerdote e reis. E eu gostaria aqui hoje de destacar o profetismo. Sim, todos nós somos profetas de Deus. Quem é o profeta? O profeta não é simplesmente aquele que prevê o futuro. Embora Deus possa falar o futuro ao profeta, mas ele não é alguém que está ali previndo, predizendo, fazendo uma mandinga, algo do tipo para prever o futuro, aquele que quer manipular as coisas que estão ocultas. Não, isso é ocultismo, isso é outra coisa. Mas Deus pode sim falar o futuro ao profeta sem problema algum, mas o profeta, acima de tudo, é aquele que fala e age em nome de Deus. Esse é o profeta. Essa é a figura do profeta. O profeta é aquele que é chamado e enviado a falar em nome de Deus. Ele é um representante legal de Deus ali. Deus chama o profeta para falar aquilo que ele quer. Esse é o profetismo. E todos nós, pela força do nosso batismo, nós somos enviados a anunciar Jesus. São Paulo diz isso, 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. São Francisco de Assis diz, pregue sempre e, se possível, de vez em quando, se precisar, use palavras. São Francisco de Assis está dizendo que o mais importante, a melhor pregação, além das palavras, é a vida. Porque a vida, ela carrega uma eloquência. Tem pessoas que não vão dizer nenhuma palavra, mas a vida... Qual a palavra que José disse na Bíblia? Não tem nenhuma fala de São José na Bíblia. Nenhuma. Você pode procurar lá, né? Nossa Senhora tem muito pouco, mas a eloquência de José, a eloquência da vida de José é uma pregação melhor do que muitas pregações que a gente possa já ter ouvido na vida. O testemunho de José, a Bíblia fala dele como homem justo. Então veja, todos nós somos chamados a pregar. Todos nós somos enviados a pregar com a vida, com as palavras, né? Porque tem pessoas que Deus chama para pregar com palavras mesmo. Deus chama o ministério. É diferente.
né? Tem pessoas que Deus chama, Deus capacita, né? Deus escolhe, dá dons para poder falar em nome dele. E é maravilhoso isso, né? Mas todos nós somos chamados a anunciar Jesus, seja com a nossa vida ou seja com palavras. Ora, dito isto, nós precisamos agora dizer algo que não é tão agradável. E aqui é a medida para saber se nós somos profetas do Senhor de verdade ou se somos um falso profeta. Se nós somos um profeta de verdade do Senhor, nós não escaparemos à perseguição. A leitura diz aqui, desde o justo Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar, né? Ali, aqui diz o texto, Zacarias ele foi morto entre o altar e o santuário, como nos diz o texto. Então, desde o justo Abel até Zacarias, todos foram perseguidos. O profeta Jeremias foi jogado dentro da cisterna, o profeta Isaías foi perseguido, né? Todos eles foram perseguidos, todos eles sofreram, né, a perseguição. José do Egito sofreu a perseguição dos seus irmãos, foi vendido como escravo, né? Foi parar na caravana dos ismaelitas, depois foi parar no Egito, depois foi preso na casa de Potifar e por aí vai. A história é longa, mas é maravilhosa. Então, os profetas, aqueles que têm um relacionamento com Deus e que Deus chama para uma missão, saiba, aqui o critério para saber se nós somos de verdade profeta do Senhor. Porque existe um falso profeta. O falso profeta é aquele que o profeta Isaías diz. Vocês dizem que está tudo bem quando na realidade está tudo mal. Vocês chamam mal de bem e chamam bem de mal, né? E vocês são amados por todos por isso. Porque vocês dizem aquilo que o povo quer ouvir. Esse não é profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que tem coragem de dizer aquilo que o povo não está com vontade de ouvir. Se aquilo Deus está mandando ele dizer, então ele diz. Esse é profeta. Ele não está preocupado com os aplausos. Muito pelo contrário, ele está preparando a sua vida para a perseguição. Perseguição. E meu irmão, volto a dizer, minha irmã, se você não sofre nenhum tipo de perseguição, saiba, reveja seu profetismo, porque tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada, né? Se você nunca sofreu um cancelamento, uma exclusão, foi deixado de lado, né? Existem vários tipos de perseguição. Não estou falando aquela perseguição de te levar à morte, também essa, mas existem vários tipos de perseguição. O profeta de Deus, ele será perseguido. Jesus diz, o mundo vai odiar vocês por causa de mim. Mas essa perseguição, ela é dentro e fora da igreja. Claro, fora de maneira muito ampla, mas essa perseguição também, às vezes, ela vem de dentro. Ela vem da onde você nem espera. Ali estão te perseguindo. Estão te perseguindo por muitas coisas, porque você está falando a verdade, porque talvez aquilo que você esteja falando esteja incomodando a vida cômoda de pecado de alguns. E Deus, como quer tirar o povo do pecado, Ele às vezes nos dá palavras duras. Ora, o evangelho é recheado de palavras duras. Parece que a palavra de Deus é algo que está aqui só para poder apaziguar a nossa alma. Não, irmãos, esse é o grande erro. A palavra de Deus, ela está para nos confrontar, para nos desinstalar e nos causar inquietação, sim. A palavra de Deus precisa nos causar uma inquietação com relação à nossa vida de pecado, a nossa vida longe de Deus, a nossa vida de santidade. Então, se essa palavra ela não me confrontou, ela não me inquietou, então essa palavra não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como nos diz Hebreus, é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ou seja, a espada de 2 gumes ela corta dos 2 lados, para lá e para cá. Então a palavra de Deus, como nos diz o livro do Apocalipse, quando Deus fala, pega e come, toma esse livro e come, né? Pega e come. E diz lá que quando a palavra veio na boca, ele comeu essa palavra
Na boca era doce, mas quando ela desceu, ela se tornou amarga. Porque uma coisa é falar a palavra, outra coisa é viver a palavra. Quando a gente vive a palavra, aquilo nos desinstala de uma maneira muito profunda, nos tira completamente o chão. A gente quer fazer algo, mas pela força daquela palavra, que é uma palavra verdadeira, nos impacta de uma maneira. Eu me lembro aqui, enquanto digo, né? Não sei se já contei isso aqui, não gosto de ficar contando testemunhos pessoais, porque não é para isso, aqui é meditação, mas eu me lembrei de um fato aqui. Eu fui muito, né, há 20 e poucos anos atrás, eu fui muito humilhado quando morava em São Gonçalo pelo tio da minha esposa, que hoje já é falecido, me expulsou da casa que eu morava. Morava numa casa de herança, uma confusão, uma história longa. Hoje, graças a Deus, eu tenho que é meu, mas morava numa casa de herança, aquilo que todo mundo acha que é dono. Você entende o que eu estou dizendo, né? E fui expulso dessa casa. Depois de ter gastado dinheiro, de feito obra, de feito tantas coisas, fui humilhado, né? Mas o que aquele homem me humilhou, me confrontou, ameaçou brigar, ameaçou fazer coisas horríveis. E o que a palavra de Deus diz? Porque se isso fosse antes de ter conhecido Jesus, eu tinha matado aquele homem, com certeza. Mas o que a palavra diz para nós? Se te bateu na direita, oferece a esquerda. Se te fez caminhar 1000, caminha 2000. Se te pediu a capa, dá também a túnica. Isso não é ser bobão. Isso é confiar na justiça de Deus. Deus estava preparando o melhor para mim e eu nem sabia, nem tinha me dado conta. Mas como fui fiel à palavra, Deus, Ele pôde fazer muito mais. E eu sinto isso aqui agora, né? Enquanto faço essa meditação com você, eu sinto te dizer isso agora. Você que está ouvindo, o Senhor me coloca isso aqui, né? Você que está ouvindo, tem pessoas que estão ouvindo que foram injustiçadas, que foram passadas para trás, que foram deixados de lado, que foram humilhados por serem de Deus. Deus permitiu a humilhação chegar na sua vida. Deus permitiu, talvez você perder algo até material. Mas meu irmão, minha irmã, ouça a palavra hoje. Viva essa palavra, viva seu profetismo. E você verá o quanto o Senhor é verdadeiro, o quanto Ele é justo e o quanto Ele é capaz de te devolver tudo isso de maneira muito melhor, com muita alegria e com muita paz no seu coração. Então, a palavra que eu diria para você hoje, profeta de Deus. Inclusive, talvez você tá me ouvindo agora aí, você está perguntando assim, nossa, depois que eu comecei essa caminhada com Jesus, a minha vida tem sido de muita provação. Glória a Deus por isso, porque Deus está te levando a degraus superiores. Deus está te chamando à intimidade, e digo mais ainda, Deus vai confiar a você missões, Deus vai confiar a você tarefas importantes, porque Ele quer te usar. Por isso Ele está trabalhando na sua vida primeiro. Paciência. E você verá que o Senhor, Ele é poderoso para te dar tudo em abundância, né? E te fazer multiplicar e até te fazer prosperar. Tenha paciência, confie, não saia do caminho, continue seu caminho, né? Se todos te abandonarem, fique em paz, continue seu caminho e você verá a glória de Deus. Não somos chamados a menos, irmãos, somos chamados a ser profetas do Senhor. E profeta é aquele que, como João Batista, está pronto para dar a sua cabeça. Nós temos que estar pronto para dar a nossa cabeça. Seja numa bandeja, né, seja de outra maneira, nós temos que estar pronto, porque aquele que nos chamou, Ele é digno e Ele pode todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.